Boa noite, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera. Aí, vamos começar essa apresentação. Boa noite a todos. Obrigado por participarem desse webinar que nós estamos fazendo em parceria com a Intercultural. Queria agradecer ao time Intercultural, Patrícia, Marina, Felipe, todo mundo, pelo convite. Intercultural é uma grande agência parceira do Tribas Institute e é a agência que vai ajudar vocês aí a realizar esse sonho de ir para o Canadá, tirar esse planejamento aí do papel. E hoje eu vou falar principalmente sobre o destino Montreal, que é um destino que não é a primeira opção, né, que o brasileiro busca. E então eu vou tirar todas as dúvidas de vocês com relação aos benefícios de estudar em Montreal, por que estudar em Montreal. Bom, eu não perguntei, vocês estão me escutando bem? Eu não sei se meu áudio está ok. Só colocar. Você tem aí do lado uma barrinha de perguntas e também acho que tem chat. Então, se vocês estiverem me escutando bem, por favor, coloque aí se está escutando bem ou não. Vocês me escutam? Deixa eu ver se... Acho que ninguém está me respondendo. Ah, beleza. Obrigado, Manuela. Então, ok, vamos começar aqui. Deixa eu diminuir essa tela. Vou tirar aqui para não ficar bem. Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre o destino Montreal e sobre o college, né? O Tribas Institute, nosso campus de Montreal. Primeira coisa, queria informar vocês que o Tribas Institute faz parte de um dos maiores grupos de educação no mundo, que é o Global University System, né? E o Tribas é um college que tem campus em Montreal e Toronto. Porém, hoje a gente vai falar somente do campus de Montreal, os programas que a gente oferece, porque são os programas que são elegíveis aí ao visto de trabalho pós-estudos, ao PGWP. Né? Muita gente conhece essa sigla aí e está sempre em busca de poder ter essa experiência de trabalho após a graduação. Tá? Como eu falei aí na barrinha do lado, vocês têm a aba de perguntas. Eu não vou ficar olhando as perguntas agora, tá? Vou deixar as perguntas para o final, porque muitas das perguntas que talvez vocês tenham, eu provavelmente vou cobrir nessa apresentação. Então, eu vou deixar para responder as perguntas no final. Se vocês quiserem fazer anotações e fazer as perguntas no final, ou então vai colocando as perguntas aí no chat, eu leio quando acabar a apresentação, ok? Então, como eu falei, eu sou Roberto Souza, sou representante do college aqui no Brasil, tá? E em parceria com a Intercultural, a gente vai ajudar vocês a tirar esse planejamento do sonho Canadá. Primeiro, vou apresentar a vocês a província, né? O Canadá em geral. O Canadá é um país multicultural, né? Que é dividido por províncias. São 10 províncias e a província do Quebec, que é a província onde o college está localizado, fica ao lado aí da província de Ontário. Então, nesse mapinha da esquerda, eu mostro exatamente onde é a província e onde está o Tribas Institute, que é na cidade de Montreal. Para quem não sabe também, Montreal é a segunda maior cidade do Canadá, tá? Tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, então você tem muitas oportunidades de trabalho, oportunidades culturais e de cursos também. A gente está mais ou menos a 1 hora de voo de Toronto, 1 hora de voo de Nova York, 2 horas de carro de Ottawa, 2 horas de carro da cidade do Quebec, tá? Então a localização bem privilegiada aí. A província do Quebec é uma província francesa, tá? Então a língua oficial da província do Quebec é o francês, tá? Porém, Montreal é uma cidade bilíngue. Então lá você vai escutar no dia a dia o inglês e o francês na rua, tá? Por ser o francês a língua oficial, as placas, sinalização, geralmente são todas em francês, mas você tem no dia a dia, você escuta o inglês e o francês, já vou falar um pouco mais sobre isso. Nessa fotinho aqui do lado,
eu mostro que Montreal é uma ilha, né? Então você tem aqui a ilha de Montreal e a localização do college também, tá? Por que estudar em Montreal? Primeiro ponto é que a educação internacional, os programas, costumam ter um valor mais acessível do que outras cidades, outras províncias. Tá? E o baixo custo de vida. Então, quando você mora em Montreal, você tem que fazer um planejamento, né, de acomodação, né, aluguel, refeição, transporte, gastos do dia a dia. Então, quando você coloca isso na sua planilha de custos, Montreal apresenta um investimento menor e um gasto menor no dia a dia. Tá? E aí, nesse próximo slide, eu mostro esse site. Para quem não conhece, eu aconselho fazer uma visita, chama numbio.com, né, /cost of living. Aqui eu traduzi já para o português. É um resumo que o site dá sobre as cidades. Então, você consegue comparar Toronto com Montreal, Toronto com Vancouver, Vancouver com Montreal e assim vai. Tá? Aqui, eu queria chamar a atenção para o valor de aluguel. Né? Então, o aluguel em Toronto é em torno de 76% mais alto do que em Montreal. Claro que a gente está comparando aí, por exemplo, um aluguel no centro de Toronto com um aluguel no centro de Montreal. Sempre que você sair, né, da parte central de qualquer cidade, o valor de aluguel fica mais baixo. Tá? Restaurantes em Toronto também em torno de 23% mais altos do que em Montreal. E comparo também com Vancouver. Por que eu estou comparando com Toronto e Vancouver? Porque são os destinos que geralmente as pessoas buscam, né, no Canadá. Então, Montreal está aí com o valor de aluguel é 72% mais baixo do que Vancouver. Então, comparando com essas duas outras cidades, dá para ver que o custo de vida de Montreal é bem mais baixo. Quando você resolve fazer um curso na província do Quebec, você tem que estar ciente que você vai estar imerso na cultura franco-canadense. Tá? Principalmente Montreal, por ser uma cidade bilíngue, você vai escutar o francês e vai escutar o inglês também. Diferente da cidade do Quebec, aí que você vai escutar só francês praticamente. Então, Montreal, você escuta e pratica os dois idiomas, tá? A província do Quebec é conhecida também como a Europa da América do Norte. Realmente parece que você está na Europa, né? Toda a arquitetura da cidade, ela lembra a Europa, né? Então tem essa influência francesa muito forte, né? Os cafés, as refeições, enfim. E no college, você vai ter a oportunidade de escolher qual idioma que você quer cursar. Todos os programas, eles são ministrados em inglês ou em francês. Então você vai escolher qual idioma você quer cursar. A pergunta que eu mais recebo é: eu não falo francês, eu consigo morar em Montreal, consigo trabalhar em Montreal? E a resposta é que sim, dá para viver tranquilamente em Montreal, somente falando inglês, tá? Existem bairros em Montreal que são bairros anglófonos, que são bairros que falam mais inglês, e bairros francófonos que falam mais o francês, tá? Então, se por exemplo você quer desde o primeiro dia que você chegar, você já quer buscar um trabalho, um café, um lugar assim, eu sugiro que você vá buscar em bairros como Westmount, por exemplo, que são bairros que falam inglês, tá? Então, quando você vai num Starbucks, num McDonald's, enfim, eles te recebem com bonjour, hi. Se você responder bonjour, você vai falar francês. Se você responder hi, você vai falar inglês. Então, eles têm essa chavinha que muda o tempo inteiro de um idioma para outro, e é essa experiência de morar numa cidade bilíngue, tá? Então, é realmente uma experiência incrível. Além de que você tem a possibilidade de ter um curso de francês de graça que é dado pelo governo da província do Quebec. Tá? Como é que funciona isso? Quando você vai estudar na província do Quebec, você precisa ter, é obrigatório ter uma espécie de visto. É uma carta de aceitação do Quebec. Tá? Então, se chama CAQ. Tá? Então, é o CAQ. Com essa carta em mãos, você vai se inscrever nesse programa que eles chamam francização, tá? Eles querem, pelo francês ser o idioma oficial da província, eles querem que todos aprendam o francês, tá? Então, eles dão esse curso, que hoje ele está totalmente online por causa da pandemia, né?
mas ele também é um curso que, depois que isso passar, é presencial. Tá? Então, você tem esse curso de francês de graça e, além de tudo, você ainda recebe um benefício, uma ajuda financeira do governo para fazer esse curso. Tá? Essa ajuda financeira não é nada super alto, né? São para cobrir os custos ali de transporte, material, uma refeição que você venha a ter, tá? Mas também ajuda ali, é uma graninha que entra aí no seu dia a dia, te ajuda para pagar aluguel, enfim, tá? Então, esse é um dos grandes benefícios também, você aprender o francês. Por que aprender o francês? É obrigatório aprender o francês? Não, não é obrigatório. Mas se você aprende o francês, o seu leque de oportunidades aumenta. Né? Você está numa cidade bilíngue, numa província francesa, então as opções de trabalho que você vai procurar, você vai ter mais chances de conseguir um emprego e ganhar mais por isso também. Então, eu aconselho até, se você está aí já pensando em se matricular para janeiro ou até para setembro, enfim, que já inicie um Duolingo, por exemplo, no francês, né? Tente já pegar pelo menos o básico do francês, porque isso vai ajudar bastante na sua vivência lá no Canadá, tá? Esse programa, esse curso de francês não é nada super avançado, tá? A ideia do governo é que você aprenda o francês para que você possa conseguir um emprego. Então, você vai até o nível mais ou menos intermediário ali, não vai até o nível avançado, tá? Eu diria que uns 6 meses você pode fazer, tá? Mas isso é coisa do governo, então vamos passando aqui. Montreal é uma das cidades mais culturais do Canadá. Você tem mais de 120 festivais acontecendo durante o ano, né? Os mais conhecidos aí é o Festival de Jazz de Montreal, você tem o Festival de Comédia, que é o Just for Laughs, você tem Festival de Música, você tem eventos esportivos como Fórmula 1, aberto de tênis, a Rogers Cup, né? Eu diria que a vida noturna em Montreal também é bem ativa, né? Tem o clima mais europeu do que outras províncias do Canadá, que tem aquele horário 1h da manhã, acabou a balada, todo mundo tem que ir embora. Montreal é mais flexível nesse sentido, tá? Então ela hospeda diversos eventos, tanto no verão quanto no inverno, então é uma cidade super cultural, tá? E é conhecida também como a capital gastronômica da América do Norte. Montreal está na frente de Nova York ou São Francisco pelo número de restaurantes comparado ao número de habitantes. Por ser uma cidade multicultural, né, tem gente do mundo inteiro, você encontra culinárias de alto nível de vários países, tá? E come-se muito bem, com um valor super acessível. O transporte público em Montreal também funciona super bem, tá? Você tem ali ônibus, metrô, que funcionam super bem, tá? Então não necessariamente você precisa ter um carro em Montreal, você consegue utilizar o transporte público tranquilamente. Montreal também tem a cidade subterrânea, né? É uma das maiores do mundo e a maior do Canadá. Então, no inverno, por exemplo, que faz um inverno mais rigoroso, você consegue se locomover, andar pela cidade subterrânea, que dá acesso a diversos prédios, enfim, é como se fosse um shopping center embaixo da terra. E falando em inverno, né, Montreal e o Canadá em si tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, no verão chega a 30 graus, no inverno chega a menos 30, menos 40. Então, tipo, 8,80, mas vale lembrar que é uma cidade que está preparada para isso, né? Você tem calefação em todos os locais, você vai se vestir adequadamente, né, com uma bota impermeável, pelas camadas, tem as roupas que eles usam lá são diferentes das roupas que a gente utiliza aqui, então isso não chega a ser um problema, tá? Bom, vamos lá falar do college agora. O Trebas Institute é um college, é um career college privado, tá? Então é um college particular. Até falando isso sobre college particular, na província do Quebec não tem as mesmas regras que a província de Ontário ou British Columbia, por exemplo. Tá? Então, o Canadá, como eu falei, é dividido por províncias e cada província tem a sua regra. Então, o college privado, mesmo estando em Montreal, ele dá direito a benefícios como o PGWP, que colleges privados em Ontário, por exemplo, não dão esse direito. Tá? Mas o Trebas é um college particular,
e muito focado nessa área de entretenimento, negócios, música, tecnologia, tá? A gente vai falar nessa apresentação basicamente sobre 2 programas que o college oferece. O college tem diplomas de 8 meses a 2 anos, mas hoje eu vou apresentar os 2 programas que têm duração de 2 anos. Por quê? Porque são eles que são elegíveis ao PGWP, e acredito que muitos que estão participando aqui buscam essa possibilidade de poder trabalhar por até 3 anos depois que se formam. Tá? A localização do college é super imbatível, né? Se a gente está no centro de Montreal, então próximo a empresas, transporte público, o acesso, a mix de nacionalidades também é bem grande, tem mais de 3 mil alunos de 40 países aí. Todos os programas do college foram desenvolvidos por professores experientes, atuantes no mercado de trabalho, tá? Então, e todos os programas são credenciados e aprovados pelo Ministério de Educação do Ensino Superior do Quebec. Lembrar que quando você faz um college, o college ele te prepara para o mercado de trabalho. São cursos mais técnicos, né? Mão na massa. Assim. O que você vai aprender no college é o que está sendo utilizado no mercado de trabalho. Então você já sai pronto para arrumar um trabalho, tá? Eu diria que em Montreal só não trabalha quem não quer, tá? Tem muita demanda de trabalho e basta você ir atrás. Isso não é muito problema para brasileiro, porque brasileiro sempre mete as caras mesmo e consegue emprego, e eles adoram brasileiro, porque realmente brasileiro gosta de trabalhar. Então, no college a gente também tem um departamento de carreiras, que eu vou falar daqui a pouco, que vai ajudar vocês a traçar aí a sua carreira, a sua vida profissional no Canadá. Tá? Ainda sobre localização, a gente está no centro antigo de Montreal, então, como eu falei, nessa foto aqui à direita, você consegue ver que o centro parece muito que você está na Europa, né? Todos os cafés. E nessa fotinho aqui em cima é onde fica uma montanha que chama Mont Royal. Essa montanha tem uma vista panorâmica da cidade e foi essa montanha que originou o nome da cidade, que em francês seria Montréal. Tá? Então, Montreal vem daí. A estrutura do college é super moderna. A gente tem estúdios de gravação, de áudio e vídeo, ilhas de edição, né? Então, é um ambiente bem descontraído e próximo ao metrô. A gente está na frente da Universidade McGill, né? A McGill University, e a linha de metrô que vocês vão provavelmente utilizar é a McGill University. Departamento de carreiras. Desde o primeiro dia de aula, esse departamento está ali para ajudar vocês a arrumar um emprego, né? Ajudar com qualquer dúvida que você tenha com relação ao trabalho, né? A gente vai ajudar você a como se preparar, como se comportar numa entrevista de emprego, como montar o seu currículo nos moldes canadenses. Lembrando que o nosso currículo aqui no Brasil, as pessoas colocam foto, colocam idade, colocam status social, se é casado ou não, né? Lá no Canadá não coloca nada disso. Eles querem focar na sua experiência de trabalho, tá? Então, eles vão te ajudar a construir o currículo nos moldes canadenses, a como fazer uma carta de apresentação, né? E também o seu perfil no LinkedIn. O departamento também vai enviar para vocês por e-mail todas as vagas que estão disponíveis com as empresas que são parceiras do college, tá? Então você vai estar sempre atualizado com as vagas que vão aparecendo, tá? E também, se por exemplo no primeiro dia de aula você chega lá, no caso que eu falei, não falou nada de francês, eles vão te ajudar, vão te mostrar quais são os bairros que falam inglês, que é mais fácil de você conseguir um emprego somente falando inglês, ou quais outros empregos que você pode conseguir enquanto você não aprende o francês, tá? Mas tem várias pessoas, inclusive amigos meus, que moram em Montreal, que não falam francês e vivem lá já há muito tempo, tá? Então vai depender muito de qual a empresa você trabalha, por exemplo, né, que vai te contratar e que você também não vai precisar aprender o francês. Então, cada vez mais, Montreal tem mais gente falando inglês. Mas praticamente 90%, 90 e poucos por cento da população fala os 2 idiomas. Vamos aos programas, que ambos são elegíveis aí ao PGWP. O primeiro programa não podia ser mais atual, né?
e-commerce e online business management. Então, nesse programa, você não precisa ter nenhuma experiência prévia, tá? Basta se matricular. O que é necessário é que você tenha pelo menos se formado aqui no Brasil, no ensino médio, tá? Então, feito isso, você vai aprender a abrir uma empresa online, como gerenciar a parte financeira da empresa, como gerenciar a parte legal da empresa, como investir a verba de marketing digital, como atrair mais clientes, né? Como engajar com esses clientes, como vender, como comprar, como montar um website. Então, esse programa tem duração de 2 anos, tá? 24 meses, tem uma carga horária de 1.110 horas, tá? E no final do programa, no 5º termo, você vai ter ali um estágio que provavelmente pode ser remunerado ou não remunerado, tá? E você vai precisar concluir esse estágio para se formar. Deixa eu só ligar a tomada no computador aqui. Bom, então você precisa concluir esse estágio para se formar. O nosso departamento de carreiras vai ajudar vocês nessa busca pelo estágio, tá? Então podem ficar tranquilos que o estágio é garantido, que vocês também vão poder buscar alguma outra empresa, caso não seja nenhuma empresa parceira do college, e vocês tenham contato com alguma empresa, já conseguiram algum trabalho em outra empresa, ele vai valer como estágio, desde que seja na área, tá? Então, o programa é de 2 anos, 1.110 horas, o nome do diploma é AEC ou ACS, tá? Então, é Attestation of College Studies, ou, esqueci qual que é atestação, ou AEC, que é Atestado de Estudos Colegiais, que está em francês ou em inglês. Então, quando você se formar, você tem várias oportunidades de carreira, como consultor de marketing digital, consultor de mídias sociais, diretor de marketing, são várias áreas. Tá? Hoje em dia, todo mundo precisa de e-commerce, mesmo que você seja um advogado aqui no Brasil, queira trabalhar no escritório de advocacia lá, você vai trabalhar, mas você vai trabalhar na área cuidando do site, cuidando de atendimento online, por exemplo, do escritório. Tá? Então, hoje em dia, esse programa, eu diria que é um programa coringa que serve para todos. Tá? Então, esse é um dos programas e ele tem a duração de 2 anos e você fica elegível ao PGWP de até 3 anos. O que é o PGWP, para quem não sabe? É o Postgraduate Work Permit. É um visto de trabalho pós-estudos, tá? Ele pode ir até o máximo 3 anos. Então, se você faz um curso de 2 anos, você pode ser elegível até 3 anos. Claro que não dá para garantir que você vai ser elegível até 3 anos, porque isso é uma coisa do governo e depende muito do oficial de imigração. Via de regra, todo mundo consegue os 3 anos, tá? Mas se você não comparecer em aula, tiver notas ruins, essas coisas, o oficial pode, de repente, não te dar 3 anos e te dar 2. De toda forma, se a ideia talvez seja ficar no Canadá, né, imigrar através dos estudos aí, você depois que se forma, depois de 2 anos, você pode ter mais 2 anos de experiência de trabalho, e se você tiver essa experiência de trabalho tempo integral, em 4 anos, né, 2 anos de estudo mais 2 anos de trabalho, você já consegue aplicar para a residência permanente. Tá? Vou falar agora sobre o outro programa e depois eu volto nessa parte de visto. Tá? O outro programa é o de pós-produção de áudio e vídeo. Nesse programa também não há necessidade de ter nenhuma experiência, nenhum portfólio anterior, basta você ter terminado o ensino médio, tá? Você vai aprender toda aquela magia que acontece depois da filmagem, tá? Então, edição de vídeo, edição de áudio, produção de áudio, efeitos especiais, enfim, você vai aprender com softwares, vai aprender a mixar, enfim, criar som, né? Então, também é um programa que tem duração de 2 anos, uma carga horária de 1.110 horas e também é elegível ao PGWP de até 3 anos. Tá? Também é um diploma AEC. São 4 datas de início, aqui eu coloquei as datas de início de 2021, né? Então, janeiro, já começou, abril, julho e setembro. A gente não tem as datas de 2022 ainda, mas pode se basear mais ou menos por isso. Vão ser sempre 4 datas de início. Tá? Outra coisa legal do college é que a gente sabe que o estudante internacional ele quer trabalhar
enquanto está estudando, certo? Então, você não vai ter aula todos os dias no college. A gente vai ter 2 dias e meio de aula. Então, vão ser 2 dias, tempo integral, e 1 dia, meio período. Então, provavelmente você vai estudar segunda e terça, metade da quarta, você fica aí com o final da quarta, quinta e sexta para trabalhar e o final de semana, tá? Então, é possível combinar o estudo e trabalho nesse programa. Já que eu falei de estudo e trabalho, quando você vai com visto de estudos para o Canadá, você tem permissão para trabalhar 20 horas por semana, tá? Então, e também 40 horas por semana nos intervalos, tá? Então, quando você não tiver aula, nos intervalos, nas férias ali, você pode trabalhar full time. O que é muito interessante da província do Quebec também, diferente de outras províncias, estudando num college particular, num college privado, você também tem direito a levar a sua família, né? O seu cônjuge, marido, esposa, ele vai ter permissão para trabalhar tempo integral enquanto você está estudando. Então, enquanto quem estuda trabalha 20 horas por semana, quem está acompanhando pode trabalhar full time, né, 40 horas por semana. E se tiverem filhos em idade escolar, a partir de 5 anos, vocês podem colocar o seu filho em escola pública e não ter nenhum gasto com escola, tá? Então, esses são grandes benefícios aí de estudar em Montreal. Pré-requisitos. Primeira coisa é o nível de inglês ou de francês, tá? Não adianta querer fazer um curso de ensino superior aí se você não tiver um nível pelo menos intermediário de inglês, tá? Ou de francês. Então, a gente solicita alguns certificados, o IELTS 5,5, TOEFL 55 ou Duolingo 85, tá? Se for o francês, é um nível B1. Nível B1 é um nível intermediário também. Ah, mas eu não tenho nenhum desses certificados, como é que eu faço? Bom, para o inglês, a gente tem uma escola parceira, faz parte do grupo, que vai poder avaliar o inglês de vocês. Então, a gente vai, através da Intercultural, vocês podem agendar um teste online, que não tem custo algum, tá? E, baseado no seu teste online, a gente já vai saber mais ou menos o seu nível de inglês, a gente vai agendar uma entrevista com um professor da TLG. Tá? Então, eles vão ligar para vocês por WhatsApp e vai fazer essa entrevista, demora em torno de 20 minutos. Se você tiver um nível de inglês, eles vão enviar um certificado e a gente vai aceitar esse certificado. Então, não há necessidade de você ter esse gasto com TOEFL, IELTS, essas coisas. Para o francês, a mesma coisa, porém, a gente tem uma escola parceira, algumas escolas parceiras, mas eles não dão o certificado. Então, a gente teria que ver aí como vai comprovar esse francês, ou talvez tenha um custo, tá? Algumas escolas vão analisar o francês e podem cobrar aí talvez $100 canadenses, mais ou menos, para emitir o certificado. Se você não atingir o nível de inglês ou o nível de francês necessário para entrar no college, você ainda tem a oportunidade de fazer um reforço no idioma, tá? Então, a gente tem parceria com a The Language Gallery, que é uma escola de inglês, essa que vocês vão fazer o teste online, com a BLI, que ela tem cursos de francês ou de inglês, tá? E a EC também tem curso nos 2 idiomas. Essas escolas são escolas parceiras que oferecem esse programa de Pathway, que é o programa que vai te preparar para entrar no college. Então, você faz a matrícula no college, faz a matrícula na escola de idiomas e a gente vai emitir a sua carta de aceitação condicional. Então, quando você atingir o nível de inglês ou de francês, você pode iniciar suas aulas no Travers Institute. Quais são os documentos para a matrícula? Vocês precisam enviar para a Intercultural a ficha de matrícula preenchida, que eles vão enviar para vocês, cópia do passaporte, certidão de nascimento traduzida e juramentada, um diploma de conclusão do ensino médio ou da sua última graduação. Tá? Então, se já fez faculdade aqui ou pós-graduação, não tem problema, pode ser a graduação mais recente. Tá? E o certificado de proficiência no idioma. A gente tem a taxa de matrícula de $250, tá? Que a gente está isentando para vocês que estão participando desse webinar até fevereiro de 2021. Tá? Então, aproveitem aí que nesse mês não tem essa cobrança de taxa. Então, vocês vão enviar todos os documentos para a Intercultural, para a Intercultural que vai enviar para o college, a gente vai emitir a carta de aceitação, que é conhecida como LOA,
E o primeiro passo é da entrada no processo do visto do Quebec, que é o CAC. Tá? Esse processo intercultural pode indicar um despachante para vocês, ou vocês podem fazer até por conta. Tá? São 12 passos, mais ou menos, tem um custo de $116, e o CAC está saindo em torno de um mês. Tá? E também você vai dar entrada no seu processo de visto de estudos federal, que está demorando aí, infelizmente, em torno de 40 semanas por conta da pandemia. Então, se você tem interesse em tirar esse projeto do papel, a hora é agora, não está cedo, tá? Para fazer matrícula para janeiro ou até mesmo para setembro. Então, 10 meses para sair o visto está um pouco complicado. Eu espero que esse prazo aí diminua ao longo dos meses aí, vamos torcer para isso, tá? Mas quem pretende, principalmente setembro e janeiro, tem que fazer matrícula o quanto antes para agilizar esse processo. E a gente está com a bolsa de estudos, $10 mil de bolsa. Isso é impressionante, porque essa é a hora, eu sempre digo que essa é a hora de se matricular, de tirar esse projeto do papel, porque muitas escolas estão fazendo essas promoções, porque estamos em pandemia. Então tem que aproveitar essa oportunidade e fazer sua matrícula o quanto antes para garantir a bolsa. Tá? São $10 mil de bolsa, essa bolsa chama The America's Grant, então é somente para estudantes da América do Sul, América do Norte, América Central e Caribe. Tá? Então, você pode se matricular em qualquer data de 2021 ou 2022. Tá? A gente não tem as datas ainda de 2022, em breve já vai sair, mas você já pode fazer sua matrícula para 2022 também. E ela é exclusiva para estudantes das Américas. Valores. Todo mundo estava curioso para saber o valor do programa, né? Então, eu coloco aqui o valor normal do programa. Tá? O programa de 2 anos de e-commerce custa $28 mil canadenses. Tá? Com a bolsa de estudos de $10 mil, ele cai para $18 mil. Então, você vai ter aí um gasto, um investimento de $9 mil por ano. Ok? Para pós-produção de áudio e vídeo, o valor original é $32 mil. Com a bolsa de estudos, cai para $22 mil. E você vai ter um investimento aí de $11 mil canadenses por ano. Tá? O college tem algumas opções de pagamento facilitada. Aí o pessoal da Intercultural vai entrar em contato com vocês depois desse webinar e vai poder apresentar para vocês as possibilidades, né, de parcelamento ou de pagamentos para que vocês façam essa matrícula o quanto antes. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que basicamente eu falei tudo. Tá? Eu vou abrir agora aqui para perguntas. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se minha câmera... Vamos lá. Vamos para as perguntas. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Então, pelo menos o que eu tenho uma pergunta. Deixa eu ver se consigo abrir. Aqui consigo. Vamos lá. A Ellen Faustino tem uma pergunta. Pode escrever, Ellen. Eu não sei se você consegue, se você quiser liberar o seu áudio, também fica à vontade. Mas pode escrever também. Quem tiver dúvidas, nessa barra do lado, né, aqui do chat, vocês podem escrever as suas perguntas, tá? Então, eu vou ler todas as perguntas que forem feitas aqui. A Ellen está dizendo aqui que ela já é formada em cinema e em março vai terminar a pós-graduação na área. Quer saber se teria alguma na área? Se o Canadá é aberto para essa área? Sim. A área de cinema no Canadá tem crescido muito, né? Mesmo porque as produções de cinema estão muito em alta no Canadá, porque fazer produção de cinema na Europa ou nos Estados Unidos está muito caro, né? Então, geralmente, quando as empresas querem fazer uma filmagem, por exemplo, que pareça Europa, eles vão para Montreal e fazem toda a filmagem em Montreal. Tá? Ou outros locais como em Vancouver também tem várias produções de cinema
em Vancouver. Então, é uma área que sim está em crescimento, tá? E tem muito mercado, tá? Principalmente não só para essa área de cinema, acho que envolve tudo, né? Áudio, vídeo, pós-produção, direção. Então, são várias áreas, então pode ficar tranquila que tem bastante possibilidade de emprego, tá? Priscila, agradecendo a apresentação esclarecedora. Obrigado, Priscila, pela sua presença. Vanessa perguntando sobre acomodação, tá? O college tem algumas parcerias de acomodação, não são acomodações do college, tá? Assim como a Intercultural, que é nosso parceiro, tem parceiros de acomodação no Canadá, em Montreal, tá? Então, vocês podem optar por residência estudantil, ou de repente um Airbnb, ou alugar uma casa, enfim. Entre em contato com a gente, na verdade, a gente vai entrar em contato com vocês, e aí vai esclarecer todas as informações, tá? Lembrando de novo que é importante que vocês tirem o projeto do papel, né? Já é um grande passo participar desse webinar, né? Tendo tantas informações assim. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem também agendar com o pessoal da Intercultural uma reunião com a minha participação ou não, tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Ronaldo. Desculpa se perdi a resposta anteriormente, mas no momento que estou fazendo graduação em Cybersecurity, algum curso na área, a gente não tem nenhum curso nessa área, tá, Ronaldo? Por enquanto, o Trebas tem cursos mais focados na área de entretenimento, negócios, né? Tem tecnologia, mas não chega à área de cybersecurity. Porém, a Intercultural vai conseguir te ajudar, né? A gente tem até um college em Toronto, que é a Toronto School of Management, não sei se você teria interesse em outra cidade, mas que oferece um programa de cybersecurity, tá? Mas é uma outra província também, são outras regras, tá? No Trebas Institute, por enquanto, não temos nenhum curso nessa área de TI, né? Por enquanto, tá? A gente tem previsão aí de lançar alguns programas nessa área, principalmente na área de segurança, da cibersegurança, cybersecurity, tá? Mas ainda não foi aprovado pelo Ministério de Educação, tá? Então, em breve, a gente deve lançar algum programa nessa área. Joia. Então, pessoal, sem dúvidas aqui, eu vou ficando por aqui, agradecendo a presença de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Aproveitem essas oportunidades. E também agradecer muito a nossa agência parceira, a Intercultural, por nos fazer esse convite aí. E, enfim, estou à disposição para ajudar vocês a realizarem esse sonho, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite e até mais.